Nós queremos, irmãos, nesse dia, nesse momento em que nós vamos estudar a palavra de Deus, meditar, né, de uma forma temática aqui sobre algumas coisas que só Deus pode fazer, de repente algumas contas que só Deus pode fazer, coisas que estão sob a administração exclusiva do Senhor. E é bom, sim, muito bom a gente saber que existem coisas que só Deus pode fazer, porque quando nós descobrimos isso, nós descansamos. Nós muitas vezes tentamos fazer o impossível, tentamos fazer coisas que não nos competem, tentamos fazer coisas para as quais nós não estamos capacitados e aí nos frustramos, não é? Ou perdemos o sono, ou ficamos ansiosos, angustiados porque não conseguimos. Mas é importante nós lembrarmos que, de fato, há coisas que a Bíblia diz que só Deus pode fazer. E entender isso, irmãos, é também buscar descanso nele. Porque nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que Ele é bondoso, Ele é benigno e Ele tem olhado com graça para a vida daqueles que nele esperam. Eu quero partir apenas aqui do texto de Romanos 11, versículo de número 33, mas hoje eu quero usar vários textos da Escritura Sagrada, vou convidá-lo, obviamente, a considerar comigo estes outros textos da palavra de Deus que eu vou apontando para os irmãos, que eu vou anotando aqui junto, e nós vamos assim aprendendo um pouco mais sobre o Senhor Jesus nesta noite, quando estamos estudando a sua palavra. Romanos, capítulo 11, o verso de número 33, diz assim a palavra do nosso Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu vou ler mais uma vez. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós não podemos conhecer as profundezas de Deus. Há coisas que só Ele realmente sabe, há coisas que só Ele realmente pode fazer, há coisas que dependem exclusivamente só do Senhor. Lembro que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ministrar num culto de formatura de uma turma que se graduava em contabilidade, né? E todas as pessoas que lidam com números sabem exatamente como é encantador, e as pessoas que amam particularmente, né, lidar com a precisão da matemática, né? As contas, elas estão, na verdade, a matemática, na verdade, ela está em todas as áreas da nossa vida, na música, enfim, nós precisamos, obviamente, dela para tudo aquilo que nós fazemos, né? Ninguém pode viver sem matemática, a gente precisa calcular uma série de coisas ao longo da nossa existência, não apenas de cunho financeiro, mas enfim, nós estamos o tempo todo fazendo contas. Mas há coisas que só Deus pode contar, há coisas que só Deus pode conhecer, e eu lembro que dizia aqueles alunos que, por mais encantadora que fosse essa ciência exata, nós temos limites, né? Nós sabemos que há coisas que nós não conseguimos calcular, há coisas que nós não conseguimos saber, há coisas que nós não conseguimos conhecer, e eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Na própria palavra de Deus, nós encontramos registros interessantes, né, de Deus contando coisas, de Deus administrando, medindo, lidando com números. A palavra de Deus nos fala isso, nos trazendo, por exemplo, algumas ilustrações muito interessantes, como no caso da parábola do administrador infiel, que fraudou registros de um homem rico, ou em outras passagens, né, como quando nós vemos Deus contando, por exemplo, as genealogias, a idade das pessoas e assim por diante, lendo em toda a palavra, né, esse registro preciso que Deus mantém de todas as coisas por conhecer todas elas. Por isso eu quero, nesta noite, falar sobre 3 coisas que eu acredito que só Deus pode conhecer. 3 coisas que nós não temos condição nenhuma de calcular. 3 coisas que não há como nós sabermos, mas que, em certa medida, o Senhor Deus nos conta, pelo menos não em todos os detalhes, mas pelo menos em alguns desses aspectos o Senhor nos revela, e vai nos ajudando a viver, e vai nos ajudando a desenvolver a nossa vida na esperança de que aquilo que nós não soubermos efetivamente, das coisas que, como eu disse, que só Deus pode saber, nós seremos por Ele tranquilamente conduzidos a bom termo. A primeira coisa que nós não podemos contar, a primeira coisa que nós não somos capazes de calcular, segundo a palavra do nosso Deus, é a verdadeira dimensão da vida. Nós não somos capazes de calcular a verdadeira dimensão da vida. Eu quero chamar sua atenção para 3 textos da palavra de Deus que ilustram isso que eu acabei de lhes dizer. Nós não somos capazes de conhecer a verdadeira dimensão da vida.
Mas percebam que ao mesmo tempo em que essa nossa incapacidade é declarada aqui, por outro lado, nós estamos sendo colocados diante de uma capacidade divina. Se nós não somos capazes de conhecer a verdadeira dimensão da vida, Deus sim conhece a verdadeira dimensão da vida. Então, os 3 textos que eu quero compartilhar com os irmãos, dos 3 textos, um está no livro de Salmos e 2 estão no livro do profeta Isaías. Depois, obviamente, vou anunciar outros textos aqui, mas vamos começar com esses 3 textos que falam sobre a verdadeira dimensão da vida. O primeiro deles está lá no Salmo de número 147. Nós lemos o Salmo 146 todo, agora há pouco, no início do nosso estudo bíblico. Depois lemos o primeiro versículo do Salmo 147, mas no versículo de número 4 do Salmo de número 147, ele diz o seguinte, falando sobre o Senhor. Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Eu não sei se você é um observador das maravilhas que estão acima da nossa cabeça, se você gosta de contemplar os céus, especialmente numa noite iluminada. E é fato que em muitas oportunidades nós ficamos assim maravilhados com a quantidade de astros, que estão acima das nossas cabeças. É um número de fato impressionante. Alguns dizem que talvez seja muito maior até que o número de grãos de areia na praia do mar. Mas o que me chama a atenção é que aqui há 2 elementos bastante fortes, sobre o nível de conhecimento que Deus tem daquilo que é obra das suas mãos. Ele diz, na primeira frase do versículo 4 do Salmo 147, que Deus conta o número das estrelas. E quando nós olhamos para o céu, e se tentássemos de alguma forma contar, perceberíamos que é uma tarefa absolutamente impossível. Não teríamos a menor condição de fazê-lo, perderíamos muito facilmente a conta. Mas Deus conta, Ele conta o número das estrelas. Mas o versículo de número 4 do Salmo 147 diz que Ele não simplesmente conta o número das estrelas, mas Ele as chama pelo nome. Ora, já é difícil para nós determinar o seu número, mas perceber as diferenças de tal maneira que possamos identificá-las pelo seu nome, isso de fato é para nós uma tarefa impossível. Mas o Salmo de número 147, não apenas usando uma figura de linguagem, não apenas usando uma questão retórica, mas creio eu que de fato, narrando uma verdade, ele nos diz que Deus não. Ele conta o número delas. Ele chama cada uma das estrelas pelo nome. Observe os 2 próximos textos também, que a palavra de Deus nos ensina. Isaías capítulo 40, os 2 textos que eu vou citar agora estão lá nesse mesmo capítulo, Isaías capítulo 40. O primeiro deles, no verso de número 12, onde o profeta nos diz o seguinte: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na 1/3 de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? São várias figuras que ele coloca aqui, mas eu posso pegar apenas 2 para mostrar a grandeza de Deus, como ele diz, por exemplo, quem na concha da sua mão mediu as águas. A concha da mão, na verdade, irmãos, ela é extremamente limitada. Os irmãos sabem que muitas vezes, quando nós a usamos como um recipiente para receber água, muitas vezes nós não conseguimos reter água por muito tempo, ela vai escorrendo pelos nossos dedos. Mas o Senhor, segundo o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 12, na concha da sua mão ele mediu as águas. E diz o texto também que os céus foram medidos a palmos pelo Senhor. Por isso que, na realidade, o profeta está nos salientando aqui não é simplesmente o fato de ser possível calcular o tamanho do céu, de ser possível calcular, de alguma forma, a medida das águas. O que ele quer que nós tenhamos aqui em perspectiva é a grandeza de Deus, que pode fazer coisas que para nós são inimagináveis. Porque nós não podemos recolher na 1/3 de um éfa o pó da terra, porque nós não podemos pesar os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Mas para Deus estas coisas são absolutamente fáceis, porque tudo isso que é absolutamente difícil de ser imaginado, pensado e executado, ou seja, medir estas grandezas,
Para Deus é muito simples. Ele usa a concha das mãos, ele usa os seus palmos, ele faz estas coisas como quem não estivesse fazendo absolutamente nada difícil. Aliás, para Deus não existem coisas fáceis ou difíceis. Ele simplesmente faz tudo aquilo que lhe apraz. Mas no versículo de número 26 de Isaías capítulo 40, nós ainda lemos. Olha lá, Isaías capítulo 40, verso de número 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. O profeta aqui, mais uma vez, usa a figura das estrelas e agora nos chama para a contemplação da grandeza do Senhor, dizendo: levantem os olhos e vejam. Quem foi que fez estas coisas? Ele diz ainda no final do verso de número 26 que por ser Deus grande em força e forte em poder, nenhuma dessas estrelas vem a faltar. Ele não apenas tem condição de medi-las, de contá-las, mas ele também tem poder para preservá-las, para sustentá-las. Aliás, o primeiro verso da Bíblia, ele nos ensina que Deus criou os céus e a terra, e depois nós aprendemos que esse Deus que criou os céus e a terra, ele sustenta essa terra com seu poder, ele sustenta o universo que ele mesmo criou, ou seja, ele não se ausenta do universo, e a palavra nos diz ainda em Lucas capítulo 12, versículo de número 24, observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia, Deus o sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Os dois textos que lemos, irmãos, inicialmente mostram que Deus conhece todo o universo. Na verdade, esses textos servem para nos mostrar também que Deus conhece bem as dimensões da vida. Ninguém pode entender perfeitamente o significado da vida, aliás, se não se voltar para Deus. Distantes de Deus, tudo perderá o seu significado. A nossa existência perde o seu significado porque nós não somos capazes de compreender todas as coisas que estão postas diante dos nossos olhos, mas Deus pode compreendê-las, Deus pode contá-las, Deus pode inclusive nos revelar, segundo a sua vontade, a sua providência, o significado de muitas coisas que estão diante dos nossos olhos. Mas a primeira ideia que eu trago para os meus irmãos nesta noite diz respeito exatamente à verdadeira dimensão da vida. Ninguém pode conhecer a verdadeira dimensão dela senão o Senhor nosso Deus. Senão o Senhor nosso Deus. Eu quero falar agora sobre os limites da nossa existência, mas antes, pense mais um pouco comigo sobre esta questão que envolve a dimensão da vida, irmãos. Às vezes eu vejo pessoas acreditando que têm respostas prontas para todos os dilemas que afligem o coração e a alma humana. Mas, na realidade, nós conhecemos muito pouco de nós mesmos. Se olharmos para fora de nós, perceberemos que há coisas grandiosas que Deus fez, mas não conseguiremos compreender a dimensão de tudo que Deus criou, de todas as grandezas que o Senhor nosso Deus fez e que, na realidade, mesmo sendo chamadas de grandezas, continuam sendo muito pequenas diante dele. Nós não podemos compreender. Por outro lado, se olharmos para dentro de nós, descobriremos um outro universo, quem sabe muito maior do que esse que está fora de nós, mas que também não pode ser conhecido de uma maneira perfeita, de uma maneira plena. Nós não sabemos direito quem nós somos, se o Senhor não nos conduzir no conhecimento que devemos ter de nós mesmos. Nós não saberemos bem quem nós somos, se o Senhor não nos conduzir realmente no conhecimento que nós devemos ter de nós mesmos. O homem não pode ser, irmãos, a base e a fonte de toda ciência. Porque pervertido por causa do pecado ou corrompido por causa do pecado, as informações, as impressões, as leituras que ele faz, obviamente estarão sempre equivocadas ou pelo menos mal direcionadas. É por isso que toda fonte de conhecimento é o Senhor. E nós devemos sempre lembrar de consultá-lo, de buscá-lo até mesmo para entender as coisas que dizem respeito à nossa própria história. Então, o primeiro elemento que eu trago para os meus irmãos nesta noite, sobre coisas que só Deus pode fazer, diz respeito à verdadeira dimensão da vida. Mas em segundo lugar, a palavra nos fala aqui acerca dos
limites da nossa própria existência. A verdadeira dimensão da vida só pode ser conhecida pelo nosso Deus, mas os limites da nossa existência também só podem ser conhecidos pelo nosso Deus. E eu começo com um texto de Mateus, capítulo 10, o versículo de número 30. Mateus, capítulo 10, o versículo de número 30. Lá, nessa passagem das Escrituras Sagradas, nós lemos Mateus, capítulo 10, o versículo de número 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Até os cabelos todos da cabeça estão contados. Esse é o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 30. Né? Quando eu olho para um texto como esse, de Mateus, capítulo 10, eu fico pensando, irmãos, na profundidade do conhecimento que Deus tem acerca da nossa vida, particularmente da nossa vida. Eu falei no primeiro argumento sobre a verdadeira dimensão, né, da vida, a verdadeira dimensão do universo, mas agora eu quero falar de uma forma um pouquinho mais particular sobre nós. Sobre você como uma pessoa, sobre você como um indivíduo. A palavra, quando nos diz que os cabelos da nossa cabeça são contados, ela quer que nós entendamos, né, o nível de detalhes, o nível de profundidade com o qual Deus nos conhece. Nós podemos observar isso, né, de uma forma muito interessante, né, em vários momentos da Escritura Sagrada, quando o coração dos homens foi descortinado pelo próprio Deus, que conhecia-lhes a intenção. Jesus deu provas disso durante o seu ministério, ele mostrou isso claramente, o próprio Deus, conforme nós observamos por Davi, sonda mente e coração. Portanto, nós precisamos entender que temos um Deus que nos conhece profundamente. Esse Deus que nos conhece profundamente, diz a palavra de Deus, tem definido os limites da nossa existência. Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 139, você já conhece esse texto, ele é bastante lido, o versículo de número 16, Salmo 139, o versículo de número 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. A nossa história não está por ser escrita. Nossa história já foi escrita. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo coisas absurdas, querendo de alguma forma ressaltar uma pseudo-soberania humana na administração da sua própria história, na condução dos seus próprios rumos, e aí saem dizendo coisas assim pelos cotovelos, como por exemplo, Deus, sim, ele tem o lápis na mão, porque ele é o Senhor da história, mas ele deu uma borracha para você. Como se pudéssemos, de alguma forma, fazer correções naquilo que Deus escreve. Isso é um absurdo, obviamente. Não podemos e nem somos capazes de questionar o Senhor, porque Ele mesmo diz, quem são vocês para perguntarem, né? Quem eu faço para perguntar para o oleiro, por que me fizeste assim? Então, nós, de fato, não temos como sugerir para Deus nada melhor do que Ele pensou para nós. Nada melhor do que Ele pensou para nós. Ele é Deus, soberano, conhece todas as coisas. Mas aqui no Salmo de número 139, a mensagem maravilhosa que chama a nossa atenção, que desafia o nosso coração, é exatamente essa, que nos lembra que os limites da nossa existência foram determinados pelo nosso Deus. Se isso é assim, eu gosto sempre de dizer que ninguém morre de véspera. Nós temos, irmãos, o nosso tempo totalmente determinado por Deus. Não há que nos preocuparmos demasiadamente, irmãos, com o que vai nos acontecer, porque estamos nas mãos do Senhor. Eu não estou dizendo que devamos ser, por conta disso, imprudentes, que não devamos tomar medidas, por exemplo, nessa pandemia, para evitarmos o contágio e, portanto, as complicações, né, que esta enfermidade na pandemia tem trazido. Não estou dizendo isso absolutamente, né, mas uma das coisas que eu quero destacar para os meus irmãos aqui é que Deus tem a conta dos nossos dias. Ele sabe exatamente o tempo que está reservado para cada um de nós. E essa realidade nos chama a descansar no Senhor. Não podemos viver como se estivéssemos simplesmente ameaçados de morrer a qualquer momento por um evento fortuito. Não. Deus está no controle de todas as coisas. Veja o Salmo de número 90. Salmo de número 90, versículo 10. Esse também é um texto bastante conhecido das Escrituras Sagradas. Salmo 90, 10 diz assim: os dias da nossa vida
sobem a 70 anos. Ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A nossa existência passa, portanto, como um breve pensamento. Mas ainda num outro texto, Jó, capítulo 14, versículo 5, olha só que coisa maravilhosa aqui, ele reforça a ideia que eu já havia mencionado no Salmo de número 139. Agora, Jó, capítulo 14, versículo 5, ele diz assim: visto que os seus dias estão contados, olha só, Jó dizendo, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limites além dos quais não passará. Tu ao homem puseste limites além dos quais não passará. Só Deus conhece os limites da nossa existência. Talvez você possa expressar aí no seu coração expectativas, não é? O governo faz isso quando trabalha, por exemplo, os chamados cálculos previdenciários. Ele trabalha com estimativas. Nós podemos estimar, quem sabe até mesmo como resultado de uma consulta médica, né, aquilo que de repente nós vamos viver. Mas nós não temos como dizer. Você já deve ter ouvido várias vezes pessoas dizendo assim, olha, o médico deu para o fulano de tal apenas 6 meses, ele está vivo há 10 anos. Ou o médico disse que alguém viveria muitos anos, longos anos, 20, 30, 40 anos, e de repente em 2 semanas ele falece. Nós não sabemos nada. Há coisas que só Deus conhece. E ele diz aqui no texto de Jó, capítulo 14, que os nossos dias estão contados, contigo está, com ele está o número dos nossos meses, e ele coloca limites à nossa existência, além das quais nós não podemos passar. Observem, meus irmãos, que mais uma vez a Escritura Sagrada diz que isso só o Senhor pode conhecer mesmo, o limite da nossa existência. O limite da nossa existência. Eu, particularmente, não gosto daquela ideia de que nós podemos morrer fortuitamente sem que Deus tenha determinado ou definido todas as coisas, como se de alguma forma acidental nós pudéssemos frustrar os planos de Deus. Eu tinha projetos para a vida do fulano de tal, né? Mas infelizmente ele acabou se acidentando, acabou adoecendo e morreu antes daquilo que eu imaginava. Como assim? Nós pegamos Deus de surpresa? Na realidade, ele tem um controle sobre todas as coisas, ele planeja todas as coisas, e ninguém vai antes do tempo determinado pela santa providência divina, pela santa soberania divina. É por isso que nós precisamos entender isso. Por outro lado, você já imaginou como é bom não saber isso? Me lembro de ouvir uma mensagem há alguns anos, há um pouco tempo atrás, dois, no máximo 3 anos atrás, de um irmão já promovido às mansões celestiais, o presbítero, o Dr. Enéas Cabral, dizendo que há coisas que são uma bênção nós não sabermos, né? Por exemplo, né, o fato de não conhecermos o limite da nossa existência é uma bênção. Você já imaginou se nós soubéssemos exatamente o número de dias que nós viveríamos ao longo da nossa existência? Você vai viver 50 anos e 6 meses, né, e 3 dias. Seria uma agonia na medida em que nós víssemos esse tempo se aproximando, ou na medida que nós tomássemos consciência de que, de fato, estamos vivendo uma contagem regressiva com uma data marcada e conhecida. Há uma bênção em não sabermos, mas há uma bênção maior em saber que, mesmo sendo ignorantes com relação a isso, Deus não é. Porque, inclusive, Ele tem um plano. Porque, inclusive, Ele tem um propósito. Porque, inclusive, Ele tem algo preparado para nós. É por isso que nos alegramos e é por isso que nós descansamos. Deus, Ele não é pego de surpresa, porque Ele é Senhor da nossa história, Ele é Senhor da nossa vida, e assim nós devemos sempre correr para os seus braços, descansar na sua providência, sabendo que Ele, a seu tempo, conduzirá todas as coisas para a glória do seu próprio nome. Então, até aqui, irmãos, nós vimos 2 coisas. Eu quero rapidamente trazê-las à sua memória, porque eu vou dizer a última e trabalhar ela com os meus irmãos nesse momento. A primeira coisa que eu disse para os meus irmãos é que só Deus conhece a verdadeira dimensão da vida. Só Deus conhece a verdadeira dimensão da vida. Contando as estrelas, contando a areia na praia do mar.
Só o Senhor Deus pode conhecer estas coisas e nos chama a descansar, portanto, na sua santa providência. A segunda coisa que nós vimos nesta noite, no estudo bíblico que estamos aqui tendo juntos com os meus irmãos, a segunda coisa que nós vimos é que só Deus conhece os limites da nossa existência. E é por isso que nós devemos ficar tranquilos, e é por isso que não devemos viver apavorados, e é por isso que não devemos viver até mesmo entristecidos, achando que a vida está simplesmente se esvaindo, escorrendo pelos nossos dedos, sem que possamos fazer alguma coisa. Não, devemos estar absolutamente confiantes de que estamos vivendo dentro do plano de Deus, dentro dos planos do Senhor, nosso Deus. Mas em terceiro lugar, algo também muito precioso, e nós precisamos lembrar, só Deus conhece também as grandezas da eternidade. Mas o fato de ser Ele o único conhecedor das grandezas não significa que devamos aqui, então, nos entristecer. Porque a seu tempo, algumas coisas Ele vai nos revelar. Eu não creio que tudo, mas muita coisa que nós não vemos hoje, muita coisa que nós não somos capazes de conhecer agora, serão abertas diante dos nossos olhos, serão descortinadas para o nosso coração, serão apresentadas a nós para que ainda mais saibamos que o Senhor é glorioso e que não há ninguém como Ele. Ninguém como Ele. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Esse é um texto também muito precioso, não é? E a palavra de Deus nos diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não sei se você tem aquele tipo de amigo que gosta de ter informações, privilegiadas, né? Tem sempre gente que gosta de saber o que ninguém mais sabe, né? Tem sempre alguém assim. Não sei se dentre o seu círculo de amizade existe uma pessoa dessa natureza, né? Que gosta inclusive de dizer, olha, eu tenho informações aqui quentinhas, fresquinhas e exclusivas. Ninguém as tem senão eu mesmo, né? A gente sempre conhece alguém que gosta de ter informações assim privilegiadas, né? No campo da eternidade também não é, digamos assim, muito raro nós encontrarmos pessoas dessa natureza. De vez em quando a gente ouve pessoas dizendo que em revelação, em profecia, em revelações proféticas, né, Deus mostrou para elas como é o céu. E elas gostam de falar sobre isso, né? Curiosamente, né, a Bíblia registra, né, poucos casos de pessoas que tiveram visão do céu, visão da glória de Deus. A Bíblia registra pouquíssimos casos, né? Um dos casos mais famosos é o do apóstolo João, né, que viu a grandeza das coisas celestiais, né, mas não encontrou palavras humanas que fossem capazes de traduzir com precisão o conteúdo das suas visões. Se você é um leitor do livro de Apocalipse, por exemplo, vai perceber que o apóstolo João, ele sempre faz referência às coisas que ele viu de maneira indireta. Usa muitas analogias, muitas comparações, é semelhante isso, é semelhante aquilo, parece com isso, parece com aquilo. E o uso da analogia é, na realidade, um testemunho da falta de recursos linguísticos, ou seja, não existem palavras humanas que sejam capazes de traduzir com exatidão, com precisão, as grandezas de Deus ou a glória da vida por vir. Então nós temos o apóstolo João. Uma outra visão que nós temos das coisas celestiais foi tida pelo próprio apóstolo Paulo, né? Ele disse que viu coisas as quais o homem não é digno de referir. Ele não poderia contar para ninguém as coisas que ele viu, né? Então é muito curioso, né? A gente percebeu o apóstolo João vendo e não sendo capaz de escrever, Paulo vendo e não podendo referir, e as pessoas aqui tentando de alguma forma apresentar essas informações privilegiadas que nem João nem Paulo deram à igreja. Ninguém viu essas coisas, diz o apóstolo Paulo. Elas não penetraram no coração humano. Só Deus sabe o que Ele tem preparado para aqueles que o amam.
As grandezas da eternidade, irmãos, elas pertencem ao Senhor. Como eu disse agora há pouco, eu até creio que quando todas as coisas se consumarem, quando nós contemplarmos o Senhor vindo sobre as nuvens, diz a Escritura Sagrada, com poder e muita glória, quando tudo isso acontecer, nós ainda veremos outras coisas. Nós ainda conheceremos mais coisas. Mas jamais seremos capazes de conhecer tudo que Deus fez, tudo que Deus é, porque Ele é uma fonte inesgotável. Mas para nós, o grande alvo não é simplesmente conhecer tudo de Deus, mas ter comunhão plena com Ele. Ter comunhão perfeita com o Senhor. E isso Ele nos oferece na pessoa de Jesus Cristo. Talvez muitos estejam buscando coisas erradas. Queiram buscar um conhecimento que pertence exclusivamente a Deus. Queiram buscar ser como Ele é. É possível que algumas pessoas queiram isso. Queiram se colocar no lugar que lhe pertence. Algumas pessoas não dizem, mas elas querem ser deuses. Mas a palavra tem nos chamado para um relacionamento mais íntimo. Com alguém que, conhecendo as coisas que nós não podemos conhecer, com alguém que, contando as coisas que nós não podemos contar, medindo as coisas que nós não podemos medir, um relacionamento com alguém que, fazendo todas estas coisas, nos conduz com paz. Nós ouvimos, antes do início do nosso estudo, um cântico que nos remetia a um versículo da Escritura Sagrada também muito conhecido, que nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando a gente entrega e confia, a gente não busca sempre explicações. A gente não busca sempre respostas, a gente não busca sempre entender, a gente simplesmente diz: Deus, o Senhor sabe o que faz, a minha vida está nas tuas mãos. Eu não posso entender a dimensão do teu conhecimento sobre a minha existência, sobre o meu caminho, sobre o meu futuro, mas eu não preciso entender, eu preciso apenas descansar, eu preciso apenas confiar em Ti, eu preciso apenas saber que o Senhor está fazendo todas as coisas para o meu bem, porque a Tua palavra nos ensina isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, como é bom a gente saber isso. Que eu não preciso conhecer todas as coisas, mas eu posso descansar nas mãos de um Deus que conhece, nas mãos de um Deus que dirige, nas mãos de um Deus que governa, nas mãos de um Deus que vem operando poderosamente na vida daqueles que nele esperam. Eu quero orar por você nessa noite e quero lembrá-lo algo para mim muito simples, mas muito precioso nesses tempos tão conturbados. Se nós temos um Deus que sabe tanto, se nós temos um Deus que conhece tanto, por que nós vamos viver preocupados demasiadamente? A gente precisa aprender a descansar em Deus, irmãos. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. A gente precisa aprender realmente a colocar todas as coisas nas mãos dEle. Não dizendo para que Ele nos dê explicações de cada coisa que Ele está fazendo. Não, nem precisamos saber disso. Mas simplesmente para termos paz no coração. Vamos orar. Pai de amor, nós nos lançamos na Tua santa presença nesse momento de estudo da Tua palavra, pedindo que o Senhor aplique no nosso coração tudo aquilo que nós pudemos ouvir nesta noite. Mas dispondo-nos, ó Pai, principalmente para descansar em Ti, para descansar no Senhor. Ó Pai, como nós precisamos disso. Vemos às vezes tão preocupados, tão atarefados, ó Pai, tão cheios de coisas na nossa cabeça, e a gente acaba às vezes adoecendo, mas Tua palavra tem dito: descansa, descansa, descansa. E agora nós ouvimos mais uma vez nesta noite, ó Pai, essa palavra que vem do Teu Espírito aos nossos corações, chamando-nos para descansar no Senhor. Nós não precisamos entender nada. Só precisamos saber que o Senhor está operando. Só precisamos saber que o Senhor está dirigindo. Só precisamos saber que o Senhor está conduzindo. Só precisamos saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se há pessoas demasiadamente preocupadas, ó Pai, se há pessoas, irmãos nossos nessa noite, com seu coração, ó Pai,
angustiado, nós pedimos que o Senhor leve alívio, para que eles possam simplesmente descansar nisso. Nós não precisamos ter todas as respostas, apenas ter o Senhor diante de nós, conduzindo tudo. Ó Pai, isso nós temos. Ser com cada um de nós, abençoa-nos nessa noite, ó Pai, dando-nos paz, dando-nos descanso na Tua santa e excelsa presença. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.